Missão dos Espíritos. Não escutei já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça e que novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores, e de pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido, bem ou mal, suas missões e suportado suas provas terrestres. Não mais vos assusteis, as línguas de fogo estão sobre vossas cabeças, verdadeiros adeptos do Espiritismo. Sois os escolhidos de Deus, e de pregar a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis, e de pregai. Convosco estão os espíritos elevados. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as exorta incessantemente à abnegação. Pregareis o desinteressado aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Palavras perdidas, eu sei, mas não importa. Faz-se mistério e ergueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá senão sob os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélicas. E de pregai, ó todos vós, homens de boa fé, conscientes da vossa inferioridade em face dos mundos disseminados pelo infinito, lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e proscrevei esse culto do bezerro de ouro, que cada dia mais se alastra. Ide, Deus vos guia. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Ide pregai, que as populações atentas recolherão ditosas as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Que importam as emboscadas que vos armem pelo caminho? Somente lobos caem em armadilhas para lobos, porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras. Ide, homens, que grandes diante de Deus, mais ditosos do que Tomé, crede sem fazeres questão de ver e aceitar os fatos da mediunidade, mesmo quando não tenhais conseguido obtê-los por vós mesmos. Ide, o Espiritismo de Deus nos conduz. Marcha, pois, avante, falange imponente pela tua fé. Diante de ti os grandes batalhões dos incrédulos se dissiparão, como a bruma da manhã aos primeiros raios do sol nascente. A palavra de Amália, nossa representante do céu, do Centro Espírita de Almeria, do Rio de Janeiro, que mais uma vez nos traz essa palavra maravilhosa dessa noite. Muito boa noite, queridos irmãos, companheiros de tantos anos. É sempre uma alegria muito grande estarmos aqui para juntos refletirmos esta doutrina, estes ensinamentos trazidos por Jesus para todos nós, mais uma vez, no seu trabalho de amor junto à humanidade, para nos reerguer, para nos conduzir, para nos fazer viver a vida que Deus nos deu com alegria na busca da nossa felicidade. É muito importante nós estarmos juntos e refletirmos a importância da casa espírita em nossas vidas. E o nosso tema hoje é a casa espírita e os trabalhadores, os responsáveis, a responsabilidade que nós temos com a casa espírita. E isso nos leva a refletir, primeiramente, como é que a gente vê a casa espírita. O que é a casa espírita para nós, que um dia, de alguma forma, a gente foi
como diz o Jair, né, bater os costados lá na casa espírita, né? Primeiramente, nós vamos pensar, assim, dentro dos fatos da vida, que ainda se busca a casa espírita pelo processo da dor, pelo processo da angústia, da perda, dos problemas. Uma vez, num atendimento fraterno, eu ouvi uma pessoa dizer assim: a senhora sabe, né? Quando a gente não tem mais nada o que buscar, a gente busca isso aqui, né? Então, quando a gente já fez tudo e não conseguiu, né, o que lá no caso, né, que ela procurava lá resolver esse problema, a gente busca isso aqui. Eu disse para ela: então vamos ver o que isso aqui pode resolver na sua vida, né? Então, infelizmente, ainda as pessoas veem, né, buscam a casa espírita com certos pensamentos desse tipo. Tem muitas ainda que carregam um grande preconceito, tem vergonha de dizer que vai à casa espírita, né? Tem medo, né, de que os outros, do que os outros vão falar, que isso está dentro do preconceito, que, aliás, no nível que nós estamos da era da razão, da lógica e do bom senso, não deveria mais existir as discriminações religiosas, né? Porque essas atitudes existem nas criaturas exatamente porque pela discriminação religiosa, pelos preconceitos, e porque nós não temos um entendimento real do que seja a casa espírita na humanidade, né? Por isso fazemos essas considerações e só buscamos na hora que, como a nossa amiga, não tinha mais nada que buscar. Então, inclusive, ela disse assim: eu já gastei todo o meu dinheiro com médico, com remédio, não tem mais o que buscar. Já gastei tudo, não encontro remédio ou solução para o meu problema. Uma outra ocasião, uma companheira disse assim: o meu problema não tem solução, não existe solução para o meu problema. Então a gente foi ouvir o seu problema, né, para ver se tem solução. E esse é o outro ângulo abençoado que a doutrina espírita veio nos ajudar: estender a vida além da vida física, né? Aprender a ver a vida do ângulo espiritual. Ainda uma outra coisa, né, para nós falarmos da importância da casa espírita, é que o nosso querido altivo, ele um dia disse assim para a gente: o dia que você acordar na sua casa, ele disse assim: ame muito a casa espírita que você frequenta, porque o dia que você acordar na sua casa e a pessoa que estiver do seu lado, né, você falar com ela, você tentar tocar e não conseguir, e perceber que você desencarnou, né, que você morreu, né, pense imediatamente na sua casa espírita, porque lá você terá o amparo que você precisa. Então, esse é um dos ângulos que nós precisamos aprender a refletir na importância da casa espírita na humanidade. É essa escola abençoada, ensinando-nos a viver melhor a vida material, mas principalmente nos mostrando um caminho para a nossa verdadeira vida, que todos vamos para lá, mas que a maioria não temos noção de como vamos para lá, né? Ainda existe também na maioria das pessoas o medo da morte, o horror à morte, né? Nós até afirmamos que acreditamos em Deus, que somos religiosos, que acreditamos em Jesus, mas Deus me livre da
desse assunto milenar na vida de todos os seres e de todas as criaturas. Né? Lembro-me agora que a minha secretária é evangélica e ela tem assim horror à morte, né? Dona Mari, a morte é um horror, é algo muito ruim na vida da gente. É como assim, por que existe a morte? É um castigo. Aí eu falei, minha filha, presta atenção. Alguém no mundo deixa de passar por esse fenômeno? Alguém? Você conhece alguém que nunca vai passar por isso? Não, Dona Mari. Então, quando essas coisas acontecem, né, que estão nos desígnios de Deus, eu até perguntei, você acredita mesmo em Deus? Ah, eu acredito, Dona Mari. E Jesus, então, que ela disse que Jesus é o Salvador dela. Então, veja bem, se nós estamos vendo que é um fator, um fenômeno, entre aspas, eu gosto sempre entre aspas, que acontece com toda a humanidade, inclusive nos reinos animal e vegetal, né? Vem, o que está na natureza vem de Deus. E se vem de Deus, o que a gente tem que fazer? Né? É mesmo, Dona Mari, a gente tem que aceitar. Pois é, aceitar e cumprir. Então, meus irmãos, a única instituição que atualmente trabalha com a razão, a lógica do bom senso, o pensamento das criaturas com relação a essa continuidade da vida e a esse retorno natural à vida imortal de todos nós, é a casa espírita. Então, isso já é um motivo de nós aprendermos a refletir a importância da casa espírita na nossa vida. Não é por acaso que nós fomos conduzidos a uma casa espírita, como a gente vai falar aqui no decorrer do estudo. Então, como nós temos, através da casa espírita, qual é o grande aprendizado que a gente tem através da casa espírita? Qual é o ensinamento? De onde veio esse ensinamento que nós todos estudamos e nos encantamos e admitimos que são ensinamentos lógicos, necessários e que dão às criaturas, né, a todas elas que buscam a casa espírita, um equilíbrio, uma segurança, ajuda a desenvolver a fé, né, ajuda a encarar, a enfrentar os conflitos da vida. O que se estuda na casa espírita e trazida da onde para que nós estudemos? A doutrina dos espíritos. Doutrina dos espíritos trazida por quem? Pelos espíritos. Por aqueles que estão do outro lado, vamos botar do outro lado, estão na outra dimensão espiritual, que é apenas, como diz Leon Denis, mudança de estado, que na verdade a vida é imortal, estando ou não no corpo físico. Então, a casa espírita é essa escola abençoada que vem trazer para a humanidade, né, vinda do mundo dos imortais, para onde todos nós vamos, esses esclarecimentos que com certeza nos dão segurança de viver. Nos dão até alegria de viver, porque quando vivemos a vida, por mais que a felicidade material, que a gente tem, a felicidade material, essa história, eu tenho tudo na vida, mas falou em enfermidade e falou em morte, a minha felicidade se esvai. Então, a casa espírita, que nos oferece essa possibilidade de estudar a doutrina espírita, é para na visão do
visão dos espíritos superiores, o que é a casa espírita? Porque nós precisamos também refletir sobre isso, até mesmo para podermos compreender qual é o nosso papel. Quando, a partir do momento que somos trazidos para a casa espírita, que somos atendidos, amparados, socorridos, porque esse é o papel, né? É o trabalho permanente da espiritualidade. Então, e após eu ter recebido, o que é que eu preciso fazer? Né? Então, é necessário que haja essa conscientização. Então, vamos ver. O que é a casa espírita no pensamento dos mentores espirituais? Né? Nós já temos a doutrina espírita, que é o pensamento dos espíritos superiores. Eles vieram trazer para nós esses ensinamentos para que nós aprendamos a valorizar a vida que vivemos aqui na Terra. E para isso, precisamos conhecer todos os trâmites, todos os mecanismos dessa nossa estadia, né, aqui no mundo dos mortais, né, que nós temos um monte de pensamento em torno disso e não admitimos o invisível, a continuidade da vida, e por isso vivemos uma vida tumultuada, sofrida, angustiada, sem entender a própria vida. Então, os espíritos, vejam o que eles dizem para nós com relação ao que é a casa espírita na nossa vida. Aí nós vamos fazer uma reflexão para ver se realmente é isso na nossa vida. A casa espírita é como um oásis no meio do deserto. Essa é a palavra do nosso querido doutor Herman, espírito que vem desde a primeira grande guerra mundial, quando ele desencarnou, né? Desencarnou na primeira grande guerra na Alemanha, e depois ele, como espírito, foi um grande trabalhador no auxílio, né, aos sofredores da guerra, e continua trabalhando até hoje em todos na diversidade dos sofrimentos humanos, né? É um médico espiritual, né? Um espírito médico, e ele é um dos diretores espirituais do Centro Espírita Leonelino, que há 52 anos orienta-nos na nossa casa espírita. Então ele vem dizendo que a casa espírita é como um oásis, né, implantada na terra. Para quê? Como que um oásis no meio do deserto, ele poderá vir a receber um pouco de paz, de tranquilidade. É assim que experimentam os médiuns, os trabalhadores, os frequentadores, né, da casa espírita. Quando em trabalhos mediúnicos, quando sintonizados com seus guias espirituais, eles conseguem desenvolver as suas tarefas e, em contrapartida, sentirem-se muito mais aliviados, muito mais fortalecidos e renovados, porque estão vendo fluir as suas energias e, ao mesmo tempo, recebendo novas energias para a sustentação das lutas que estão vivenciando do ponto de vista terreno. Então a gente pensa, seria a casa espírita também para nós um oásis? Foi em algum momento na minha vida, quando eu estava no momento da necessidade, que eu busquei, que eu fui amparado, né? Será que hoje eu poderia pensar que a casa espírita nesse momento, né, naquele momento, foi um oásis e continua sendo na nossa vida? O que é o oásis? Né? O oásis é aquele terreno coberto de vegetação, no deserto, onde o caminhador cansado, sedento,
aflito, né? Faminto, ele percebe lá aquele recanto de luz, de sustentação, né? É a água que mata a sua sede. Tudo isso, analisando pelo lado da vida espiritual, que a doutrina espírita está na nossa vida, para que nós aprendamos a avaliar a vida do ponto de vista espiritual, mesmo estando vivendo a vida terrena, né? No livro dos Espíritos nós aprendemos qual o objetivo da encarnação, por que temos que viver mergulhados no mundo denso da matéria, no corpo denso de matéria. Por quê? Porque este é um projeto divino. Deus criou o Espírito e Deus criou para o Espírito todos os projetos, todos os mecanismos, né, que conduzisse o Espírito a alcançar a perfeição um dia. Simplesmente isso, né? Mas não basta ouvir a Dona Mária falar. É preciso que estudemos a doutrina que veio do mundo espiritual para nos instruir sobre todos esses mecanismos divinos em nossas vidas. Só a casa espírita hoje educa o homem com relação à sua vida espiritual e a todos os trâmites, a todas as situações que ele passa, o homem, o ser humano, que precisa passar para ele um dia ser feliz. E ele pode ser feliz mesmo vivenciando vivenciando esses estágios de vida de encarnado para um dia se aperfeiçoar, né? Que é a felicidade relativa que todos podemos ter. Mas quando vamos ter essa felicidade relativa? Quando nós aprendermos a estender a nossa visão além da vida material. E é esse o trabalho, um dos maiores trabalhos que a Casa Espírita traz no seu rosto. Ajudar o homem. Por isso, Antônio de Aquino, nesta obra, Inspiração do Amor Único de Deus, Antônio de Aquino é um outro espírito, né, também que trabalha lá na direção do Leon Denis. São 3 espíritos que nesses 52 anos estão à frente na direção da nossa casa. É o Baltazar, provavelmente vocês vão me ouvir citar alguma coisa dele, Antônio de Aquino e Dr. Herman. Né? Dr. Herman é o espírito que põe a gente para trabalhar, né? O seu nome é trabalho. Antônio de Aquino é um espírito que tem como característica a bondade e o trabalho de assistência social, de amor ao próximo. E Dr. Herman é o médico de todos nós, é aquele espírito que conduz essa multidão e trata das enfermidades, até física, dos espíritos que buscam a casa espírita. E Antônio de Aquino, na sua obra, O Amor Único, Inspiração do Amor Único de Deus, volume 3, ele vem falando da casa espírita como local de trabalho de amor para as criaturas. Então ele vem dizendo que, ele vem lembrando aqui para nós, que no dia 2 de novembro, na nossa casa, nós temos um trabalho, nós fazemos uma prece no dia de finados para todos que lá buscam, né, essa prece para os seus entes queridos. E comumente, também nesses 52 anos, o nosso médium traz comunicações, né, deixa acontecer
comunicações de espíritos, né, desencarnados que lá se apresentam. São familiares ou nossos, dos trabalhadores, são os espíritos trabalhadores da casa, ou são familiares mesmo de quem vai lá fazer, orar pelos seus entes queridos. Então, Antônio de Aquino lembra aqui que ele e o Dr. Hermann trouxeram para nós, né, no dia de finados, comunicações. Que comunicações são essas? Desses espíritos que já desencarnaram e que vêm falar das suas experiências pós-desencarnação. Como foi o que aconteceu com eles quando desencarnaram, né? Então cada um passa a sua experiência. E não vamos aqui nos ater a isso por causa do nosso tempo e atender também o objetivo do tempo. Mas Antônio de Aquino vem lembrando que ele e o Dr. Hermann trouxeram para nós as experiências desses companheiros, que no caso, no dia foram 3 companheiros, para que nós tivéssemos uma noção do que ocorre e qual é o trabalho da casa espírita no atendimento a essas criaturas, né? Como nós mesmos, eu, Amália, passei por essa experiência na desencarnação do nosso Paulo Cordeiro, muito conhecido de todos vocês, daqueles aqui na casa, né? E que também, agora no dia 2 de novembro, veio falar conosco através do médium na nossa casa. Que alegria, que satisfação! Foi porque o Paulo, ele foi um espírito que, quando encarnado, conquistou muitos corações, né? Ele era assim, aquele bonachão, aquele espírito espírita muito dedicado. Nós estamos há 43 anos, né, no Leodemir, em trabalho permanente, graças a Deus, que nos dá hoje uma alegria. Não temos tristeza pela desencarnação. E foi uma vibração de muita alegria a manifestação do Paulo Cordeiro depois da sua morte, né? Vamos dizer assim, foi interessante que estava assim, não só nós, os familiares, naquela esperança, né, de poder um dia ouvi-lo, não com ansiedade, porque graças a Deus a doutrina espírita nos educa nesse sentido, que não temos que ter ansiedade para não perturbar o desencarnado, mas que tenhamos equilíbrio. Não só os familiares, né, eu e as filhas e a própria mãe dele, que ele estava, as irmãs, estávamos todos lá, né, fomos orar, vamos participar da prece dos desencarnados e estávamos lá, assim como todos os amigos da casa, que até diziam para mim assim: olha, hoje o Paulo vai falar com a gente, hoje o Paulo vai falar, né? Foi bom, quem tem que permitir isso é a espiritualidade, né? Com a permissão de Deus, se for da permissão de Deus, ele irá poder se comunicar conosco. Mas foi tão engraçado que quando ele começa assim, né? Não pensei que iria falar novamente com vocês através dessa tribuna que tantas vezes falei de evangelho, né? Então, quando ele se expressou dessa maneira, foi assim: oh, a plateia foi tão engraçada, oh, mas aquele ódio e felicidade na cabeça e no coração de todo mundo. Gente, essa situação é um dos frutos, uma das bênçãos, uma das grandes benesses que a casa espírita nos oferece. Nos dá a possibilidade de termos a certeza da continuidade da vida, né? Então, aqueles que ainda
percebe, é Ele mesmo que está falando, né? Então são essas provas, essas revelações, essas provas que a Casa Espírita nos oferece, essa oportunidade para fortalecer em nós a certeza da continuidade da vida, que naturalmente nos levará à certeza de Deus, à certeza de Jesus, que é o que tanto precisamos em nossa vida para vencermos as nossas dificuldades. E Antônio de Aquino vem lembrando para nós que aquelas experiências, não a do Paulo agora, mas a dele, na época, dos companheiros que falaram para nós, foi em 2003, que ele disse assim, que nós trouxemos esses irmãos para mostrar para vocês, para falar para vocês os benefícios, os objetivos da Casa Espírita na nossa vida. Então ele diz assim, por exemplo, é preciso que nós entendamos na Casa Espírita a ação do pensamento, a ação fluídica do pensamento, dos nossos sentimentos, né? Então ele vem mostrando aqui para a gente o seguinte, ele diz aqui, nossa reunião ao longo dos anos tem se caracterizado pelo esforço dos seus guias, juntamente com os guias desta casa, como os guias dessa casa base, para que tenham a certeza de que a vida continua e que o estudo da doutrina espírita promove a compreensão do estado de crença e entendimento entre as pessoas. Entender a ação fluídica, entender os pensamentos aqui na casa, entre pessoas, não violentar ninguém, não sujeitar ninguém, conviver fraternalmente, não ser exigente, não tumultuar e, acima de tudo, ser uma pessoa de paz, para que haja paz ao lado do trabalho. Eis os objetivos de uma casa espírita. Vamos repetir? Para que todos gravemos. Então, o que a gente tem que fazer na Casa Espírita? O que a gente tem que aprender com a doutrina espírita na Casa Espírita? Por isso, o primeiro grande trabalho que se realiza numa Casa Espírita é convidar as pessoas a estudar. Sem estudo, nós não vamos compreender esses objetivos. Entender os pensamentos alheios, entender a ação fluídica. Olha só, a ação fluídica, nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal, assim como o peixe mergulhado na água. Toda a ação nossa de pensamento, palavras e atitudes mexe, movimenta esse mar fluídico em torno de nós. Ensina-nos um espírito, numa obra chamada Reflexos da Vida Espiritual, quando nós, como ele diz lá, vocês vivem falando de fluido, vivem falando de cura, vivem falando de ação fluídica, mas não percebem que em todo momento na vida de vocês manipulam fluidos. Inclusive, ele coloca, que a gente pode muito bem encaixar aqui, que é no momento em que nós queremos ser simpáticos ou antipáticos a alguém, nós manipulamos fluidos no nosso rosto, em torno de nós, para que a nossa fisionomia se apresente simpática para quem queremos ser simpáticos, para quem nos é simpático, e antipática para quem nós não gostamos, para quem queremos ser antipáticos. A gente entende disso? Entra isso na cabeça da gente? Não, porque nós não temos capacidade de pensar nesse mundo invisível e fluídico que nos sustenta a vida. Então, por isso, Antônio
mostrando para nós que um dos objetivos da casa espírita é nós aprendermos a entender da ação fluídica em nossas vidas. Porque ela responde com todos os nossos atos, bons ou maus, antipatia, simpatia, condução de pensamento e de sentimento. Outra coisa, entender os pensamentos aqui na casa, entre as pessoas. A casa espírita nos educa a respeitar o pensamento alheio, a respeitar o outro a partir do seu pensamento. Porque muitas vezes nós alimentamos uma antipatia com as pessoas só porque elas pensam diferente da gente. Nós não sabemos considerar o espírito como nosso irmão, como nosso semelhante, só porque pensa diferente da gente. Então é o trabalho da casa espírita nos educar a respeitar e entender o pensamento do nosso próximo, do nosso irmão, do nosso companheiro de trabalho, do nosso familiar. Porque aí está o segredo da vida. A conviver fraternalmente. Conviver fraternalmente. Não só na casa espírita, como no nosso local de trabalho, como na rua e como principalmente dentro do nosso lar. Que, aliás, todos estamos reunidos em família para aprendermos a viver fraternalmente. E por não compreendermos isso, vivemos até como inimigos dentro do próprio lar. Vivemos de conflito, de guerras, de confusões, de ódio, de rancor, de ciúme, de inveja, de maledicência, que nada mais é do que movimentação fluídica deletéria. Movimentação fluídica que gera enfermidades. A casa espírita, através da doutrina espírita, vem nos ensinar a não adoecermos. Por exemplo, então, quando ele diz, vem nos ensinar não sujeitar ninguém. Nós não temos que sujeitar ninguém a nós, porque nós não somos donos de ninguém. E em nome do amor, o que a gente faz? A posse. A gente só gosta do outro enquanto o outro se rende a nós. A lei da vida não ensina isso. Faça ao outro aquilo que deseja que o outro te faça. É a prova do amor ao outro. Então a casa espírita, a doutrina espírita, na casa espírita, porque a casa espírita é a escola que se estuda essa matéria, vem nos ensinar que não devemos sujeitar ninguém, violentar ninguém. E como nós violentamos os pensamentos das pessoas? Nós agredimos, apertando o pensamento, porque não respeitamos as pessoas. Não tumultuar e, acima de tudo, ser uma pessoa de paz, para que haja paz ao lado do trabalho. É um segredo da vida que a gente não aprendeu, porque o homem busca paz gerando guerra. Eu quero ter paz na minha casa aos berros, gritando com os outros. Então não é gritando que eu crio a paz, é tendo paz e passando a paz, tendo paciência, por exemplo. A paciência é o segredo da paz, ou aliás, a paciência é o segredo da paz, é a ciência da paz. A paciência é a ciência da paz. Ninguém conquistará a paz se não tiver paciência. Então são essas lições de vida que a casa espírita nos oferece. Os que estão aqui, aprendam isso, diz Antônio de Aquino. Façam mais. Se posso me dirigir a todos como irmão mais velho,
Não coloquem essas advertências na cabeça de ninguém, nem as vistam em quem quer que seja. O que Antônio de Aquino está dizendo aqui? Que quando a gente escuta uma advertência, geralmente é assim, uma advertência, a gente pensa logo no outro que a gente acha que precisa ouvir aquilo. Ah, se fulano tivesse aqui, né? Então a gente vai até buscar a mensagem que fala daquilo, né? A gente vai lá procurar, né? Aonde que está escrito, porque eu preciso colocar lá na frente do outro, na mesa do outro, né? Para ele ouvir aquele ensinamento. Então o Antônio de Aquino está dizendo aqui: não coloquem essas palavras, essas advertências na cabeça de ninguém, nem a vista de ninguém, quem quer que seja. Vistam vocês mesmos. Por quê? Quem é que está aqui nesse momento? Somos nós. E como os Espíritos nos ensinam que não existe acaso, todos que estamos aqui viemos hoje para ouvir, para aprender sobre casa espírita e seus trâmites, seus trabalhos de educar um espírito, né? Vistam vocês mesmos essa roupa de advertência e aprendam que a instituição deve ser um local de trabalho de amor e não um local de trabalho de desamor, porque ainda desenvolvemos o desamor do trabalho quando não respeitamos o companheiro de trabalho, quando não gostamos daquele que foi escolhido como chefe, entre aspas, porque na casa espírita não tem chefe, né? E, como eu costumo dizer, por que a gente precisa ter diretor, presidente, né? Presidente, diretor, coordenador, instrutor? Por quê? Porque nós não somos ainda capazes de desenvolver um trabalho, cumprir uma lei, sem que haja alguém que nos oriente, que nos conduza. Deixar por nossa conta, o nosso orgulho, nossa vaidade vai conduzindo a gente a fazer o que a gente quer e não o que deve ser feito. Então, um responsável, um diretor, um presidente, um condutor de qualquer trabalho na casa espírita tem que ser respeitado por nós. Porque se ele foi colocado ali naquele papel, não foi só pela escolha do encarnado. Porque a casa espírita tem, acima de todos os encarnados, uma direção espiritual, uma condução espiritual. E a casa espírita, na verdade, ela não pertence aos encarnados. Antes de ser materializada no mundo dos encarnados, ela já é construída no mundo espiritual. Então, os espíritos buscam os encarnados que já estão, alguns, até preparados espiritualmente, e quando encarnados são buscados para fazer essa realização, que começa das maneiras mais simples que a gente possa pensar, né? E eles vão devagarinho, conforme conseguem atrair os outros também, que são espíritos comprometidos com aquela casa, com aquela causa, eles vão atraindo os espíritos. Por exemplo, não é por acaso que estamos todos aqui, estamos todos compromissados ou comprometidos com Deus, com Jesus, com os guias espirituais e também com os responsáveis na parte material da casa, na condução material da doutrina e da casa, né? Então diz Antônio de Aquino, não, que a casa espírita não é local de desamor. Se estão cansados, saiam, mas não sejam pouco misericordiosos. Muitas vezes o espírito
o encarnado justifica seus erros, suas faltas, seu desânimo, né, no trabalho, na casa, porque está cansado. Aí vem o doutor Herman diz para a gente assim, numa obra que se chama Palavras do Coração, está no volume 3. Cansaço é natural de quem trabalha. Mas quando o trabalhador da casa espírita justifica o cansaço pelos trabalhos que realiza, na verdade, ele está já querendo deixar o trabalho. Porque existe, meus irmãos, uma diferença do cansaço físico e do cansaço espiritual. Quando o espírito, quando se determina o trabalho, ele está cada vez mais disposto a trabalhar. Então, quando ele se determina, o cansaço físico, para quem é determinado ao trabalho, vence-se rapidamente. Como disse o doutor Herman, cansaço é de quem trabalha, porque há o desgaste físico, mas basta um repouso e você se refaz, né? Basta os cuidados que se tem que ter, que a ciência humana manda, né? E você se recupera. Uma alimentação, um repouso, uma horinha a mais de um repouso, você se refaz. Mas o cansaço espiritual, ele vai ser demonstrado de outra maneira, né? O desânimo, por exemplo, né? O não entendimento de que aquela tarefa, aquele trabalho, que até ele pode causar algum cansaço físico, está cada vez mais, ou deverá cada vez mais redundar num fortalecimento espiritual. Por isso, o trabalhador espírito tem que trabalhar com alegria e buscar em cada ação, em cada movimento que ele chama de trabalho, que todos os movimentos são trabalho, a alegria interior, a satisfação interior, o fortalecimento da sua alma. Isso em todos os trabalhos na casa espírita. Como diz o Livro dos Espíritos, na questão 573, a missão do encarnado, do espírito encarnado. O homem que lavra a terra, ao que dirige o país, todos são importantes no trabalho da vida. Todos são importantes, daquele que lavra a terra ao que dirige o país. Ou seja, vamos trazer isso para a casa espírita. Daquele que ajuda no trabalho mais simples na casa espírita, como aquele que preside a casa espírita, somos todos iguais. Não existe diferença entre nós. Apenas os cargos que precisamos realizar são necessários de serem realizados, né? Eu me lembro até que quando eu e Paulo conhecemos o Centro Espírita Leon Denis, ficou assim muito marcante para nós, quando lá chegamos, ainda jovens, né? Eu com 18, Paulo com 19 anos, nós encontramos o presidente da casa lavando os banheiros da casa. O presidente que lavava os banheiros, né? Porque, infelizmente, não sabemos considerar isso, né? E para o entendimento de vida espiritual, né? O espírito, como diz aqui um dos espíritos, acho que é o doutor Herman mesmo, Baltazar, uma orientação, né, de perfil do trabalhador espírita. Ele diz que o trabalhador espírita
chega na casa espírita para servir. Isso é para todos nós. Que o próprio Jesus disse: eu vim ao mundo para servir. Então a doutrina espírita, ela vem nos educar a termos essa visão. Porque a maioria de nós, 90% ainda da humanidade, só quer ser servido. E não é sendo servido que nós vamos conseguir cumprir a lei do amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, fazer ao outro aquilo que deseja que o outro te faça. É amando que se é amado, perdoando que se é perdoado, e é servindo que se é servido. Por isso Jesus afirmou: eu vim ao mundo para servir. E uma das encrencas na casa espírita, por exemplo, é que existe, infelizmente, ainda o orgulho. Nós deixamos muito que o orgulho e a vaidade domine ainda os nossos corações. Existe essa questão ainda de que o trabalhador da desobsessão é mais importante do que aquele que simplesmente dá paz. Puro engano, né? Da mesma forma que aquele que lava o chão, como aquele que produz, aquele que lava os banheiros, como que preside a instituição, somos todos iguais e todas as atividades são importantes. No lado mediúnico, na doação de fluido, por que Antônio de Aquino lembra para nós aqui que precisamos entender a questão da ação fluídica? Porque quando alcançamos o aprendizado e o entendimento de já nos tornarmos um trabalhador, de doar fluido com consciência, porque a gente doa fluido mesmo inconscientemente, né? Todo momento, todo lado do meu irmão, eu dou fluido como estou absorvendo fluido. Por isso que é necessário esse aprendizado da ação fluídica na casa espírita. E no trabalho em que eu me preparo, vamos lá, me preparo como trabalhador. Geralmente nós queremos nos preparar como trabalhador para sermos aquele médium, né? Aquele médium, né? Lá que vai trabalhar na desobsessão, ou vai fazer palestra, ou vai dar comunicação. Por engano, daquele que estende a mão, não precisa nem sentir nada, porque a ação maior fluídica é intuitiva. Daquele que estende a mão para dar o passe, transmitir a fluidoterapia, que é o termo de agora moderno, né? É o passe, né? Do outro que tenha a mediunidade mais ostensiva da casa espírita, somos todos iguais. Aliás, às vezes, a minha doação fluídica, dando um passe em alguém, será muito mais intensa, de acordo com a necessidade de quem eu estou atendendo, de acordo com a presença do Espírito que está conduzindo o meu fluido naquele momento, será muito maior do que aquele que está lá, daquele que eu chamo o médium mais importante da casa. Por isso, meus irmãos, é preciso que na casa espírita nós aprendamos a conhecer todos esses ângulos, todas essas necessidades que que existe de aprendizado na casa espírita. Mas para isso nós precisamos estudar a doutrina espírita, principalmente quando nós, a partir do momento que somos conduzidos, nós somos convidados pelos guias espirituais. Alguém um dia, num momento na nossa vida, nos lembra que tem uma casa espírita ali na cidade, num determinado lugar, que lá tem o tratamento do autocura, que lá tem paz, que lá tem o ensinamento, que lá tem isso, tem aquilo outro. Os
como disse Antônio de Aquino aqui para a gente. A casa espírita é um trabalho dos guias espirituais que amorosamente prepararam tudo para que um dia nós pudéssemos ser atendidos. Então, a partir do momento em que somos atendidos, a lei da vida diz para nós assim: atenda você agora. Esse é o passo seguinte, é dando e se recebe. Né? Então, a partir do momento que recebemos, temos que doar, temos que trabalhar. Né? E na casa espírita, todos os movimentos de boa vontade é trabalho. E é importante porque tem como objetivo a elevação do homem. Então, chegou no final. Eu não falei muito hoje. Veja só, deixa eu trazer aqui para nós 3 anos da casa espírita que é importante nós entender, nós aprender. É uma mensagem do nosso querido doutor Hélio. Ele trabalha 3 anos que é a casa espírita. Uma escola, um hospital e uma oficina de trabalho. Né? Uma escola. A escola é para instruir, para educar, para ensinar a viver. O hospital, para atender às nossas necessidades. A escola atende à nossa necessidade de instrução moral, espiritual. O hospital nos trata nas nossas enfermidades morais e espirituais, que repercute no físico. Então, na verdade, também trata o físico, né? Mas nós precisamos atentar que o trabalho hospitalar da casa espírita é para atender as enfermidades da alma. Porque, como diz Inácio Bittencourt, o espírito precisa ser curado primeiro. E é uma realidade, porque por mais que a ciência avance na sua tecnologia, por mais que a ciência crie mecanismos de cura, o homem continua doente. Cura-se enfermidades físicas e criam-se enfermidades morais. E são para as enfermidades morais que a casa espírita é o hospital. E como nós precisamos aprender a colocar na prática da vida o amor ao próximo como nós mesmos, precisamos do atendimento social, do trabalho, né, da oficina de trabalho, que é onde nós vamos nos ocupar como espíritos. Veja só, quantas vezes, aqui mesmo com Jesus, eu tenho certeza desses acontecimentos, porque são os acontecimentos nas casas espíritas organizadas e sérias, como é esta casa aqui. Então, o que acontece? A pessoa chega com problema, com dificuldade, com doença, e é convidada a estudar, e daqui a pouco, segundo o seu caminhar, é convidada a trabalhar. E consegue vencer o problema que a trouxe aqui. Puxa, como eu melhorei, aquele problema passou. Então, nós aprendemos a nos curarmos através do estudo e do trabalho na casa espírita. Então, diz o doutor Hélio, para a gente fechar o nosso assunto. Para que esta casa espírita seja e cumpra o seu papel de escola, de hospital e de oficina de trabalho, é preciso que, da mesma forma que a escola, o hospital e as oficinas de trabalho, que são nossos trabalhos profissionais de sobrevivência, se organizem, que a casa espírita se organize. Então ele diz assim: como deve estar preparado
papel do mesmo no socorro. Deve ter elementos capacitados. Veja só, elementos capacitados. Então, se nós temos o trabalho de hospital na casa espírita, através dos passes que a gente toma, né? Dos passes, passe no salão, cura também, tem um passe de cura mais específico, para que isso possa ocorrer como objetivo e para atender realmente esse objetivo, é preciso capacitação do trabalhador. Não é porque é uma casa espírita que vai se fazer de qualquer maneira. Então, a doutora Erma coloca, assim como lá fora, no hospital, para atender um doente que é levado para lá, uma pessoa que tem que ser socorrida lá, não é qualquer faxineiro que vai atender a pessoa. Não é isso? É o enfermeiro, em primeiro lugar, e o médico, para atender a pessoa. Ele é capacitado para aquilo. Na casa espírita também. Na escola, ele diz, como deve se preparar a escola para receber a multidão de alunos? Ter pessoas que tragam na mente e no coração o desejo de ensinar, de informar e de formar. E os que lidam diretamente com os alunos, além de proporcionarem a estes os equipamentos adequados para que o ensino se faça dinâmico, deve este ter a noção exata do que o estudo é capaz de melhorar no outro. Deve ter em mente que os que hoje nada sabem, amanhã, sob a sua direção e também pelo esforço do aluno, aprenderão as lições que necessitam. Então, o professor, para ensinar lá fora, você não vai na escola estudar com o faxineiro da escola. Você vai estudar com o professor na escola. Então, na casa espírita, como se exige, entre aspas, que se estude, vamos lá, como é que se estrutura com o estudo numa casa espírita? Qual é a estrutura que vai dar, ou qual é o trabalho que vai se fazer para estruturar um trabalhador na casa espírita, para que ele possa estruturar quem chega na casa espírita? Estudar. Ele precisa ter adquirido os conhecimentos, principalmente a codificação kardeciana, porque Kardec é o básico de ensinamento para estruturar uma mente nos conhecimentos espirituais para ajudar outras mentes. Então, da mesma forma que o professor que frequentou a faculdade para poder nos educar na escola, também na casa espírita, o estudioso que fez os cursos, que estudou, que se preparou, está apto de ajudar quem chega. É a necessidade, meus irmãos, na casa espírita. Porque a gente chega na casa espírita e quer participar do trabalho mediúnico sem conhecimento nenhum, passando por cima de todo mundo. Nós não podemos fazer isso. Eurípides de Barçanufo diz que não tem que ter privilégio, porque na lei de Deus não tem privilégio. Nós estamos aqui como aprendizes, todos nós, e precisamos nos esforçar para valorizar, né, esta casa que um dia nos acolheu no nosso momento de aflição, de dor, de angústia que passamos. Felizes daqueles que já vêm para a casa espírita por amor. Um dia estaremos todos nessas condições. Da mesma forma, para encerrar realmente, é a questão do trabalho. Eu quero ser um trabalhador. Então eu serei um trabalhador cada vez mais capaz, mais apto, conforme a minha dedicação, a minha determinação e o meu sentimento de gratidão.
pelo que eu recebi e agora eu quero dar. Que possamos então, queridos companheiros, procurar sempre enxergar, né, na casa espírita que nos acolheu, esta bênção em nossas vidas, porque está nos estruturando para que possamos viver a vida material de uma forma mais segura, mais equilibrada e até feliz. Que Deus nos abençoe e nos conduza, valorizando sempre cada vez mais as oportunidades que nos chegam. Porque quando o trabalho chega, porque o trabalhador já trabalha. Deus nos abençoe.